E a proibição número 4, que é depois colocar o pronome depois de ponto e vírgula e de vírgula. Em alguns casos, a gente até aceita o pronome depois de vírgula, só que para ser muito rigorosa, para ser muito certinha, é melhor não colocar, tá? Porque a vírgula ela é uma pausa, então não é interessante colocar um pronome depois dela. Fica meio que parecido com aquele primeiro caso de não começar uma frase com um pronome, tá? Então não coloque, é melhor não. Então depois de ponto e vírgula e de vírgula, a gente não lança pronome. Por exemplo, ó, lembrou-se do ocorrido, ponto e vírgula. Se esqueceu, não. Não dá. E esse porém também tá sem vírgula, que tá errada a frase, tá? Se esqueceu, porém, não vai dar certo. Teria que ser o quê? Esqueceu-se, porém, tá? Então, esse pronome aqui, ele tá errado, ele viria aqui. De relatá-lo. Então, isso aqui é um erro. Esqueceu-se. Ai, ai. Tem outro erro aí, mas deixa quieto. Esqueceu-se de relatá-lo. Então, o que acontece com esqueceu-se de relatá-lo? Esqueceu-se, aí tá certinho, perfeito. Agora a gente vai trabalhar a regra. Isso aqui pesa, tá, gente? Isso aqui pesa mais do que tudo na vida. Então, qual é a regra? Inclusive, lembra lá da questão da mesóclise, né? Se ao fazer mesóclise eu observar que tem uma palavra atrativa, já era para sua mesóclise. Puxa o pronome para palavra atrativa, tá? Então, havendo palavra invariável, eu coloco palavra invariável porque às vezes é mais fácil de lembrar do que falar a palavra atrativa. E até mesmo nas listas que a gente vê muito circulando por aí como sendo palavras atrativas, algumas palavras elas não se encaixam nas listas de palavras atrativas que circulam por aí, mas elas por serem invariáveis, elas estão dentro dessa atração, tá? Dessa força exercida por essa palavra sobre o pronome, tá? Então, havendo palavra invariável, ou seja, palavra atrativa, antes do verbo, eu vou ter que colocar uma próclise obrigatória, fazer uma próclise obrigatória, tá? Então, olha só. Por exemplo, quem ajudou? Esse quem, isso aqui é um pronome interrogativo. E a máquina tá comendo solta isso. Não sei se vocês estão escutando. Então, quem o ajudou? Esse quem é um pronome interrogativo. Gente, olha só, deixa eu explicar. O que é invariável? Vocês devem saber, mas eu quero explicar. Invariável, nesse caso aqui, é quando tem plural, tá? Eu tô falando de plural, necessariamente nesse caso eu tô falando de plural, mas quando a gente fala em variar na língua portuguesa, é plural, feminino. Então, olha só, quem ajuda? Existe a palavra quens? Quens são eles, não existe quens, né? Então é invariável, é um pronome interrogativo invariável. Às vezes você não vai nem saber que pronome que é, que palavra que é essa. Eu não sei se é pronome, eu não sei se é advérbio, eu não sei se é conjunção, eu não sei se é preposição, eu não sei o que é isso não, mas eu sei que isso aqui é invariável. Então ele vai puxar o pronome para ele. Quem o ajudou? Esse seria o certo, que tá aqui, ó. Então, quem é palavra atrativa e puxou o pronome para ele. Não viu-me? Eita, olha o não. Não é palavra atrativa, tá lá na listinha das atrativas que eu vou te contar daqui a pouco. Então, não é palavra atrativa. Logo, não vai puxar esse pronome para ele. E aí vai virar não me viu, tá? Então, ainda que eu tenha um verbo aí no futuro do pretérito ou no futuro do presente, tanto faz, não tem problema nenhum. Tanto faz, não. Pouco importa. Não é tanto faz, é pouco importa. Da mesma forma, eu vou ser obrigada a fazer próclise, tá? Porque essas palavras invariáveis, elas vão atrair o pronome para perto delas. E que benditas palavras invariáveis são essas? Os advérbios, as preposições, coloquei algumas aí, tá? Os pronomes indefinidos ou pronomes interrogativos, os pronomes relativos, as conjunções subordinativas aqui devia estar no plural. As conjunções subordinativas. Quais são? C, C, F, T, P.
São as causais, consecutivas, comparativas, concessivas, conformativas, condicionais, finais, temporais, proporcionais. Os pronomes indefinidos e relativos que variam, gente, nesse caso eles também são palavras atrativas, tá? Então, mesmo que esses pronomes relativos e os pronomes até porque eu tenho aqui, ó, nos relativos eu tenho os quais. Os quais é um pronome relativo, é um pronome que está variando, mesmo assim ele vai puxar a próclise, tá? Então, nesses dois casos aqui, ó, eu tenho pronomes indefinidos, por exemplo, todas, tem plural, né? E ele ainda assim vai puxar o pronome para ele. Os relativos também têm plural, eles são variáveis e também vão puxar os pronomes para perto deles. E aí, nós vamos pensar agora nas duas exceções. Olha só, tanto faz então, tá? Quando eu falo de exceções, vocês vão pensar assim, ó, tanto faz, por isso que eu me corrigi aquela hora. Naquela hora eu não podia usar o tanto faz, agora eu posso. Então, quando eu falo de exceção, você vai pensar assim, ó, tanto faz. Eu posso usar tanto o verbo antes quanto o verbo depois. Ou o verbo não. Eu posso usar o pronome tanto antes quanto depois do verbo, não tem problema nenhum nesses casos de tanto faz. Quais são os dois casos de tanto faz? Com verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo mesmo? Verbos terminados em AR, ER, IR, OR. Cantar, correr, cair, supor, tá? Então, são verbos no infinitivo. Tanto faz. Eu posso usar o pronome antes do verbo ou eu posso usar o pronome depois do verbo. Neste caso, mesmo com palavra atrativa. Olha que gracinha. Então, eu costumava dizer, né, para os meus aluninhos de português em cursinho, eu brincava assim, ó. Lembra lá do Infinity da TIM? Hoje nem sei se existe mais. Era uma... Como é que fala? Era uma... Não é conta. Ah, eu esqueci como é que chama esses negócios. Mas eu sei que tinha a Infinity da TIM, que a gente colocava crédito. Então, a gente tinha lá o pré-pago e a gente tinha o pós-pago. Plano, a gente fala plano. Tinha o plano Infinity. No plano Infinity, a gente tinha o plano Infinity pré-pago e o plano Infinity pós-pago. Então, toda vez que eu tiver infinitivo, tanto faz eu colocar o pronome antes do verbo no infinitivo, quanto colocar o pronome depois do infinitivo. É infinity é assim, tá? Infinity eu tenho pré e eu tenho pós. Tanto faz com o verbo no infinitivo colocar antes ou colocar depois do verbo. Ainda com palavra atrativa. Então, mesmo que eu tenha um não de todo tamanho, se eu quiser jogar o meu pronome para depois do verbo, não tem problema nenhum, tá? Não trarei-lhe. Olha só, não trarei-lhe. Então, o que está acontecendo aqui? Ah, professora, mesóclise é obrigatória, porque tem o trarei. Não, não é mesóclise obrigatória, não. Olha o não. Tá vendo? Olha o não. O não vai puxar. Então, mesóclise você já não pode fazer mais, porque o não, nesse caso de mesóclise, o não vai puxar para ele. Mas e se eu quiser colocar assim agora, ó? Deixa eu pensar no verbo do infinitivo. Não. Não pentear-lhe os cabelos. Não pentear-lhe os cabelos. Pode ser assim, não pentear-lhe. Mas pode ser assim também, ó. Não lhes ou lhe pentear os cabelos, tá? Independente do não, porque o verbo está no infinity. Então, olha só. Ou para. Para é preposição. Preposição está lá em cima. Aqui, ó. Quer ver? Nas palavras invariáveis, portanto, palavras... Aqui, achei. Portanto, palavras atrativas. Preposições estão aqui. Então, o que acontece? Ainda que eu tenha essa preposição aqui, o meu verbinho, o que está acontecendo aqui com o meu verbinho? Ele está no infinitivo. Então, se esse verbo ele está no infinitivo, tanto faz, mesmo com a palavra atrativa. Pica o pé nessa palavra atrativa e faz do jeito que você se sentir melhor, se sentir mais feliz.
para me enviar, como é o caso aqui, ou para enviar-me, como é o caso aqui. Tanto faz, tá bom? Com conjunções coordenativas, mas, porém, e, ou, logo, e por aí vai. Tanto faz, próclise ou ênclise. As subordinativas, não. As subordinativas estão aqui bonitinhas, elas são atrativas, elas puxam próclise. Elas puxam pronome para antes o verbo. Já as conjunções que são coordenativas, tanto faz, próclise ou ênclise, tá? Então, ele chegou tarde, ao porém. Porém, me encontrou. Tanto faz. Aí, nesse caso, eu coloquei aqui, ó, como se esse pronome estivesse obedecendo à atração da palavra porém, à atração da conjunção. Então, eu coloquei o que ele antes do verbo, tá? Então, próclise. Mas nesse caso aqui, porque eu quis, porque tanto faz, eu coloquei depois do verbo e aí deu ênclise. Mesmo com a palavra atrativa aqui, tá bom? E aí eu tenho que te contar uma coisa que eu não te contei lá em cima, deu até vontade, mas como eu ainda não tinha te mostrado esse caso de exceção, eu achei melhor não falar. Então, olha só. Tá vendo o verbo relatar e o pronome depois? Aí você pode ter pensado que eu te ensinei assim, ó. Lembrou-se do ocorrido. E aí tem um ponto e vírgula aqui. Então, eu vou jogar o meu pronome para depois do ponto e vírgula. A gente estava trabalhando nesse caso aqui sobre o ponto e vírgula e a vírgula, beleza. Só que apareceu lá na frente um pronome e eu não quis explicar porque eu ainda não tinha te contado o caso, mas eu guardei para depois. Então, o que acontece aqui, ó? Porém, de relatar, olha o de. O de, ele é uma preposição. Portanto, ele seria uma palavra atrativa. Ele é atrativo, ele tem força de atração sobre o pronome. Mas o que aconteceu aqui? Por que eu não obedeci essa atração? Porque o verbo está no infinitivo, relatar. Se o verbo está no infinitivo, relatar, tanto faz. Eu posso colocar aqui, ó, de o relatar, ou posso colocar assim, ó, de relatá-lo. Fica mais bonitinho relatá-lo para não dar esse de o. Esse de o fica feio, tá? Então, a gente prefere lançar o pronome para depois do verbo para ficar mais, a leitura ficar mais simpática, mais agradável, certo? Mas se eu quiser mesmo, eu coloco aqui porque é caso de infinity. Então, essas são as nossas exceções. Na verdade, a colocação pronominal é isso, tá? É bem isso. Vocês vão aprender mesmo, principalmente, fazendo questões. Eu coloquei um monte ali de atividades. Não é nem que vocês vão fazer questões de prova, não. São atividades mais voltadas para redação mesmo. Ai, tomar uma água aqui. E a concordância verbal? Casos bem específicos de falhas, tá? Porque aqui, obviamente, teriam vários outros casos, né, dentro da concordância verbal, dentro da concordância nominal, mas são casos que não caem, quer dizer, caem em prova objetiva, mas vocês não vão usar essas palavras na redação. Então, vamos pensar em concordância verbal do verbo haver, no sentido de existir. O que acontece? Não é nem só de existir, não, vou colocar até os outros sentidos aqui para te ajudar. No sentido de existir, no sentido de acontecer, ocorrer, ele não tem plural, tá? Você vai pensar assim, ó, quando significa existir, acontecer ou ocorrer, o verbo haver, ele não tem plural. Haviam muitos problemas, misericórdia, tira esse M daqui, pelo amor de Deus. Ele é um verbo impessoal. Haverá mudanças, havia muitos problemas, havia muitos problemas sociais, perfeito. Houve, ou seja, aconteceram diversos conflitos, ocorreram diversos conflitos. Os verbos acontecer, ocorrer, decorrer também entra aqui, tem plural numa boa, tá? O verbo haver, nesses sentidos aqui, é que não entra pluralizado. Então, havia muitos problemas, houve diversos conflitos. Nossa, isso aqui é falha todo dia em redação. Impressionante. Cuidado, tá?